Agora sim, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você sempre conosco de segunda a sexta-feira, não é? 1h30, a gente recebe aqui personalidades da região metropolitana, personalidades da Baixada Santista, que junto com você discutem e debatem o crescimento, o desenvolvimento da região metropolitana e os temas mais importantes estão na pauta do país também. Sempre a reprise às 8 da noite, né, do nosso painel Debates, e às 22 horas, 10 da noite, o painel regional segue normalmente com entrevistas, também discussões importantes sobre a região metropolitana e sobre o país também. Nessa edição, a gente com prazer vai discutir realmente assuntos que estão no tema, que estão na pauta, aí, questões constitucionais, enfim, com prazer recebendo aqui o juiz de direito da 4ª Vara Civil aqui da comarca de Santos, doutor Frederico dos Santos Messias, acima de tudo um amigo aí de longa data. Tudo bem, doutor? Obrigado. Boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde a vocês que nos assistem. E mais uma vez é um prazer participar contigo aqui. Prazer é meu receber o Frederico dos Santos Messias, como também o nosso Uriel Vilas Boas na sequência aqui. O Uriel também é advogado, né? Operador de direito e é, acima de tudo, membro do Fórum da Cidadania aqui de Santos. Boa tarde, tudo bem, Uriel? Boa tarde, Buturão. É sempre um prazer participar do programa e cercado por 2 advogados. Então tem que ter cuidado naquilo que eu vou falar. Está bem acompanhado aqui. Bem acompanhado. Na ponta direita, fechando o time dessa edição do Painel Debates, nosso Manuel Rogério, né, também advogado e comentarista habitual aqui do painel e do painel regional também. Tudo bem, Rogério? Boa tarde para você. Boa tarde, Buturão. Boa tarde ao doutor Frederico. Boa tarde ao Uriel. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer participar desse programa, ainda mais aqui com ponta direita, né? É verdade. Só vou fazer o lançamento. Lançamento lança no meu peito aqui, eu já vou indicando aqui ao telespectador 3017 9110, se liga, participa conosco, faz a sua pergunta, seu comentário, opina a respeito dos temas que serão colocados em pauta, em discussão aqui no painel Debates desta edição, né? Sempre à sua disposição também o nosso Facebook, facebook.com/painel regional, você compartilha com a gente, também dá aí a sua versão, a sua opinião a respeito dos assuntos discutidos. E se quiser acompanhar online, não é, o nosso debate, você acessa o Santa Portal, o site da TV Santa Cecília, clica lá no ícone painel regional e acompanha com a gente diariamente, né, tempo integral, que nós estamos debatendo e discutindo aqui nessa edição, tá certo? Lembrando sempre que através do YouTube fica disponibilizado diariamente as edições do painel Debates. Você acessa lá o YouTube, se você perdeu algum trecho também acompanha no horário que você achar mais adequado, tá certo? O que mais lhe convida. Muito bem, nós estamos acompanhando aqui mais uma vez alguns capítulos, né? Depois dos capítulos dos desdobramentos das passeatas que aconteceram aí pelo Brasil afora. Agora ainda estão acontecendo algumas, mas num número menor, né? E infelizmente caminham aí para um lado assim, bastante negativo, com vandalismos, com saques, com roubos, né? Coisa que fica mais para o lado policial, propriamente dito, para o lado do debate do desenvolvimento e do crescimento do país. Mas ontem a presidente se manifestou novamente, a presidente Dilma Rousseff, e um assunto que salta aos olhos aí é o plebiscito que ela propõe para se discutir uma reforma política. Eu não sei o que entendem aqui os operadores do direito, temos 3 aqui na mesa, né? Eu começo, claro, abrindo espaço aqui para o doutor Frederico falar um pouco a respeito dessa tese. Afinal de contas, há necessidade de um plebiscito ou simplesmente a convocação por parte da presidente de uma Assembleia Constituinte para se fazer a reforma política? Olha, eu acho que o tema é complexo, né? Eu já vi até algumas manifestações de ministros do Supremo, inclusive hoje o ministro Joaquim Barbosa será recebido, né, pela presidente Dilma e já se manifestou antecipadamente contra. Vi também manifestações contra o plebiscito. Contra o plebiscito e a convocação em tese, em última análise, a convocação da Constituinte. O próprio ministro Barroso também, o novo ministro que vai tomar posse, também já se manifestou nesse sentido. Eu acho que a convocação do plebiscito, na verdade, ela busca legitimidade para a convocação de uma Assembleia Constituinte, né? Então, apesar de, eventualmente, ser possível a convocação direta pela Presidente da República, ela busca, com o plebiscito, uma legitimidade popular do povo em si para essa convocação. Porque você mesmo deve ter acompanhado na imprensa, o ex-presidente Fernando Henrique já taxou de um ato ditatorial essa convocação. Arbitrário. Então, eu duvido que ela convocasse o plebiscito isoladamente por um ato dela. A Constituinte diretamente sem um plebiscito antes. Agora, convocado o plebiscito e a população é favorável à convocação da Assembleia, eu imagino então que ela, entre aspas, lavaria as mãos, né? Olha, eu estou atendendo à vontade popular e vamos então a uma Assembleia Constituinte. Agora,
O grande problema é assim, por que não se fez até hoje? É, Há quanto tempo nós temos aí a Constituição desde 88 e porque já tivemos até a possibilidade no próprio texto constitucional de uma revisão constituinte que previa aí uma forma de alteração mais simplificada do que a emenda constitucional que temos hoje e não se fez, não se alterou nada. Então, assim, eu acho que isso, na verdade, é uma tentativa de acalmar essa situação que nós passamos hoje. Eu li algumas pesquisas de que 83% da população é favorável a essas manifestações. Eu tenho lá, corro o risco aqui de sair aí na porta amanhã e o pessoal me pegar na rua, mas eu sou a favor da manifestação, da reivindicação, acho legítima a reivindicação. Agora, parar a estrada, parar a rua, quebra-quebra, saque, eu acho que isso é um absurdo, isso não está inserido na cláusula democrática. A democracia não autoriza esse tipo de manifestação. Então, quer se manifestar? Olha, vamos nos concentrar na Praça da Sé, vamos nos concentrar na Praça Mauá, vamos nos concentrar na Praça da República, seja lá onde for, mas um movimento parado sem que prejudique as demais pessoas. Isso eu acho um absurdo, como nós vimos ontem em Cubatão. A via de acesso ao polo industrial totalmente fechada por conta dessas manifestações, com um claro prejuízo incalculável para todo o país. Então, eu acho que esse tipo de situação, a cláusula democrática não autoriza. Cerceando, inclusive, o direito dos trabalhadores exercerem suas funções, né? Perfeito. Eu lembrava até aqui antes, e aqueles que estavam na Uzi Minas, os que iam substituir o turno não chegaram, e aí você sabe, aqueles que estão lá dentro tiveram que dobrar. Às vezes, estão trabalhando 48 horas direto, por conta dos que não conseguiram chegar. Porque a Uzi Minas não vai parar. Não para. Né? Sem dúvida. Ou seja, o prejuízo realmente é enorme. Queria ouvir, deixar aberto aqui, o Uriel e o Rogério, evidentemente são da casa aqui, são do nosso time, né? Podem debater à vontade também essa questão do plebiscito. A gente ouviu aqui a posição do doutor Frederico, né? Eu não sei o que pensam o Manuel Rogério e o Uriel a respeito desse tema. É necessário um plebiscito? Não é necessário um plebiscito? É constitucional? Não é constitucional? E mais, né? Será que a presidente Dilma precisa de uma comprovação, de um aval popular, né? Já não está colocado aí nas ruas por essas multidões de mais de 1 milhão de pessoas que andaram aí pelas ruas do Brasil afora, pelas principais capitais, pelas principais cidades, que é preciso mudanças, que o povo quer mudanças e a reforma política seria uma delas? Eu deixo o Uriel à vontade, junto com o Rogério. Eu queria fazer uma colocação, levando em consideração o que disse o doutor Frederico, porque até hoje não se tomou nenhuma atitude em relação a essa questão. Eu diria que nós vivemos hoje uma situação diferente, que exige muita avaliação, muita reflexão, porque, em verdade, nós estamos sentindo um certo espontaneísmo nas manifestações. Significa o quê? São grupos onde pessoas não assumem efetivamente a liderança, não se identificam como tal. Então, numa situação como essa, nós precisamos voltar ao que nós vivenciamos em tempos de outrora, o debate, a discussão, e eu interpretaria essa proposta da presidenta com o intuito de provocar o debate. É um desafio, porque senão nós teremos momentos onde pessoas falam, desabafam e vão para casa. Quando eu vejo uma pesquisa dizendo que 83% é favorável à manifestação, eu perguntaria, desses 83%, quantas estiveram em alguma manifestação? Primeiro. Segundo, o que foi discutido de forma prática e objetiva? Porque até uma semana, 2 semanas atrás, falava-se que o movimento tinha como objetivo redução do preço da tarifa. Hoje a gente começa a encontrar uma pauta enorme e a quem será encaminhada essa pauta? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque você coloca vários pontos, educação, saúde. Esse tema é apenas governo federal? Ou passa pelo governo estadual, passa pelo município? Então nós poderíamos aproveitar esse momento para essa avaliação, levando em conta os vários segmentos organizados para discutir encaminhamentos que dessem resultados. Eu tenho uma preocupação que isso pode cair num vazio, num marasmo, numa decepção e no afastamento, porque as pessoas não sentem reflexo daquilo que estão fazendo. O desabafo é muito importante, a manifestação é muito importante, mas e a sequência? E quem dirige? E quem organiza? Hoje o movimento é lá na Areia Branca, em São Paulo. Amanhã, como?
Então, é um dado interessante. No Fórum da Cidadania já chegamos a discutir a questão da reforma política. E quando ela indica esse plebiscito, que provoque o debate, que a gente assuma a discussão e busque a saída mais adequada. Diga, Rogério, perdão. Queria fazer uma análise jurídica sobre o assunto, mas com uma pitada política nesse contexto. Boturão, o referendo é um instrumento constitucional, sim, está previsto na Constituição, é uma ferramenta de exercício da democracia direta, ou seja, o povo diretamente fala a sua vontade, fala o que ele quer que seja instituído na nossa ordem jurídica. Acontece, Boturão, quando eu falo assim da pitada política, o que eu quero dizer é o seguinte: o referendo, nós já tivemos um referendo, já tivemos um plebiscito, no caso que ela está falando é plebiscito, né? Plebiscito. Isso demanda um custo para o Brasil, isso demanda você envolver toda a máquina eleitoral, propaganda, tempo, televisão, uma série de custos para o governo que, nesse momento, nós estamos precisando de uma atitude, de uma solução mais rápida, uma resposta mais rápida para aqueles que estão manifestando, aqueles que estão reclamando algum cerceamento do seu direito. Eu penso que a presidente Dilma tem instrumento para isso. O presidente da República, ele é legítimo para propor um projeto de emenda constitucional, a PEC. Muitas pessoas estão falando de PEC, mas não sabem o significado dela. A PEC é um projeto de emenda constitucional onde se visa modificar algum texto da Constituição. Ele tem um quórum mais qualificado, um quórum mais... É mais difícil ser aprovado do que uma lei ordinária normal. E por conta disso, Boturão, eu penso que a presidente Dilma poderia, se ela quer fazer uma reforma política, se ela acha que é esse o problema do Brasil, aproveitar desse momento que as manifestações estão se impondo, dizendo que temos um problema político no Brasil, e apresentar esse projeto de emenda à Constituição visando essa reforma política. O que me causa espanto, nós já tratamos aqui no programa, sobre a PEC 37, que é uma das reivindicações dos manifestantes, é assim: o Uriel foi vereador, já sabe como é que funciona o processo legislativo, sabe como é difícil você compor um quórum, como você compor acordos, comissões para você tramitar um processo legislativo, alguma lei para ela entrar no nosso ordenamento jurídico. E por conta, estranhamente, essa PEC 37, ela tramitou mais rápido daquilo que seria necessário, até um exemplo, essa reforma política, e já estava sendo colocada em pauta. Por isso, o povo começou a se insurgir achando, ora, politicamente o Brasil está com problema, então precisamos de uma solução. É claro que não tem objetivos determinados nessa manifestação, mas já demonstra o principal de tudo: o povo está insatisfeito com o atual governo e com o atual processo político brasileiro. Olha, o Rogério coloca bem, né? O plebiscito não deixa de ser uma campanha, né? Uhum. Você vai ter lá gente defendendo a questão da reforma política ou não. Agora, o plebiscito vai indicar à população que reforma política é essa? Porque tem vários caminhos, né? Você tem a questão do voto distrital misto, lista partidária, mais isso, mais aquilo, ou seja, uma série de situações, né? Eu acho que, na verdade, o que ela quer... compreensão, eu acho que, na verdade, o plebiscito, Frederico, o último que nós tivemos até foi o da questão do porte de arma, porte de arma. Realmente é uma campanha eleitoral, como é... Uma campanha eleitoral, enfim, sim. Como disse o Dr. Rogério bem, o custo é elevadíssimo. Agora, o plebiscito é para convocar ou não a Assembleia Constituinte. A partir dali, então, formada a Assembleia Constituinte... Ou seja, você não precisa entrar em detalhes quanto a quais projetos seriam objeto de aprovação. Não. Mas o plebiscito é unicamente para o povo quer ou não quer a convocação. Não, o que me causa isso é assim: você convocar uma Assembleia Constituinte, você está dizendo, então, a ordem jurídica posta no Brasil não vale nada. É uma ruptura total. Vamos acabar, vamos criar uma nova. Ora, não é esse o problema do Brasil. Nós não temos problemas de leis, nós temos leis que abrangem muito bem o que a sociedade quer. Nós temos uma Constituição que é uma Constituição que salvaguarda todos os direitos que o cidadão precisa. O que nós não temos é assim,
é a execução dessas leis, é o respeito dessas leis. Ó, nós temos direito à saúde? Temos, mas ainda hoje tinha um colega me ligando que a mãe estava no corredor do pronto-socorro, esperando uma vaga desde ontem, sofrendo, urrando de dor. Então nós não temos saúde. Nós temos segurança? Nós temos segurança? Não, não temos segurança. Por quê? Você sai à rua, você é assaltado toda hora. Nós temos educação? Não. Eu aposto que todos aqui pagam escolas particulares para o seu filho. Nós temos o mínimo da saúde, eu falei desse caso, não, todos pagam os planos de saúde. Então, o que nós não precisamos não é de lei, nós precisamos de executar essas leis. E nós precisamos de bons eleitores também. Né? Mas aí... Porque a responsabilidade por todas essas pessoas que estão lá fazendo as leis ou que não as executam corretamente é nossa. Nós elegemos. Inclusive, a atual presidente, ela foi eleita aí maciçamente com apoio da população brasileira. Ou seja, quem que está errado? Quem é que coloca essas pessoas lá? Por quais objetivos, por quais critérios se vota numa pessoa? Essa é uma pergunta, porque é fácil agora se manifestar e questionar. Bom, mas e minha parcela de responsabilidade ao eleger essas pessoas? Uma questão assim para vocês pensarem também, debaterem. O brasileiro, na minha visão, na visão de muita gente, vota com o bolso. Sim. Se o momento econômico é positivo, aquele que está no poder, vale Deus, né? Se há uma turbulência econômica, como a gente já está vivendo, a feira está alta, o supermercado está caro, a inflação está crescendo, a economia está meio estagnada, há uma tal desindustrialização, aquele que está no poder, no caso aquela que está no poder, já é absolutamente questionado, o governo já não é tão bom assim. Boturão, antes o Uriel quer falar, eu vou deixar ele falar. Mas antes disso, eu vou falar que isso está mudando, Boturão. Isso está mudando. Acha que o brasileiro Nós temos uma nova classe média, que teve um aquecimento e se educou, são pessoas inteligentes, são jovens inteligentes e que começaram a ver que, opa, tem que fazer alguma coisa. Se está errado, a internet, a mídia, ela hoje é bem mais rápido. Hoje nós estamos vivendo um novo momento. Os meios de comunicações, essa questão de comunicação sem fio, você dissemina muito rápido uma informação. A ditadura da comunicação está meio quebrada, né? Justamente por causa das redes sociais. Mas eu tenho uma preocupação. É um costume, é um hábito que nós temos de falar assim, o povo, a população, quando em verdade a coisa é diferente do que a gente imagina. Eu não colocaria que o povo brasileiro, colocaria pessoas brasileiras que estão fazendo alguma coisa. Porque senão nós entraremos naquela que o Brasil está numa efervescência e não está. Nós temos questões localizadas. Se você fizer um mapeamento, você vai constatar que, lamentavelmente, a classe estudantil, por exemplo, não está atuando como deveria. E discutindo, e você mencionou aqui a questão da educação, por que não se discute, por exemplo, o nível do ensino, o valor que se paga pela mensalidade? Nós não discutimos isso. Penso eu que esse é o momento para despertar a consciência dessas pessoas para participarem. E quando se coloca a questão do plebiscito... É a questão da pauta, né? Que você claro, nós não podemos interpretar o plebiscito como determinação, como imposição. É uma chance de se discutir uma questão. E quando se fala numa reforma política, muita gente nem sequer entende o que vem a ser isso. É preciso que a gente avalie concretamente os objetivos e seja positivista em relação ao momento que a gente está vivendo. Eu sou muito otimista nesse aspecto, porque é uma forma do desafio, uma forma de levar as pessoas a pensarem, a agirem, e aí nós poderemos mudar muita coisa nesse país. Porque nos últimos anos a gente sentiu um marasmo, a gente sentiu, como você falou, tem gente que vota por interesse econômico, vota, não leva em consideração o partido a que pertence o seu candidato, vota por votar. Não precisamos citar alguns nomes que foram eleitos. Eu me lembro de 54, quando se votava no Cacareco, em São Paulo. São Paulo. Voto de protesto. Né? E recentemente se votou no Tiririca. Voto de protesto. Só que o Tiririca elegeu mais 4 deputados. Claro, é interesse de muita gente. Então o que a gente tem que analisar é isto.
que deve ser feito. Como o pastor Feliciano agora também, nas próximas eleições, provavelmente vai eleger mais uns 3 com ele. Vai estourar. Essa é a maior jogada que se fez e não se percebe que o objetivo final é esse. Consequentemente, é preciso que a comunidade interprete que é preciso participar. E quando a gente se fala aqui na educação, quando se fala aqui na saúde, a comunidade tem que agir de forma concreta, de forma objetiva. Eu vou num hospital, não tem um pediatra, o que está acontecendo? A culpa é do governo? Ou a culpa do médico que não quer trabalhar? É para pensar. Senão a gente não vai mudar o quadro. Muito bem, eu queria falar um pouquinho, também levantar um tema aqui. Vocês falaram bem da convocação de uma Assembleia Constituinte ou de um plebiscito, uma reforma política. Ninguém sabe exatamente o que é. O grosso da população talvez não saiba exatamente o que significa, o que seria uma reforma política. Como eu acho que o grosso da população também não sabe o que é uma Assembleia Constituinte, né? Acho que é interessante a gente colocar em debate. As pessoas são votadas, por quanto tempo essa Assembleia Constituinte vale, enfim, esses deputados que estão lá não podem ser candidatos, podem ser candidatos, enfim, quem é que poderia se colocar, quem é que poderia ser candidato a uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas a gente tem que sair para o intervalo e antes sempre uma mensagem da Prefeitura de Santos para você. Em relação aos ecopontos, né, espalhados em mais de 100 pontos aqui da cidade. Remédios, parafina, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos e óleo de cozinha usado. Todo esse material pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados pelos diversos bairros. A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como postos de recolhimento, em trabalho coordenado pela SEMAN, que é a Secretaria de Meio Ambiente. No último ano foram recolhidas 19 toneladas de lixo eletrônico no município. Somente nos primeiros 3 meses de 2013, a coleta foi de 3 toneladas. O montante maior, porém, é oriundo dos pneus. Entre 2010 e 2012, foram coletadas, em média, 1,6 toneladas por ano. No primeiro trimestre deste ano, já foram 138 toneladas. A listagem completa dos ecopontos do município você acompanha no site oficial da Prefeitura de Santos, www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos/php. O intervalo, voltamos já já.